Olá, eu sou Elias Reis e esse é o seu canal MVB. MVB é a sigla que significa Movimento da Verdade Bíblica. Hoje eu quero trazer uma reflexão na palavra de Deus, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler comigo? Se você tiver uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e faz a leitura aqui comigo. Diz assim o texto: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pede mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E aí o versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha, parece que no meio da igreja evangélica se montou uma para-religiosidade cristã que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. E quando a gente lê textos que nem esse, a gente chega com mais força a esta conclusão. O texto inicia dizendo a respeito de uma militância, de uma guerra, de uma contenda que nós temos nos nossos próprios membros. Por que surgem as guerras? Por que surge guerra, por exemplo, no Golfo Pérsico, no Vietnã? Às vezes uma nação olha para outra nação e tem interesse naquilo que a outra nação tem, por exemplo, petróleo. Por que surge guerras dentro das empresas? Por que às vezes alguém milita contra o outro? Às vezes por causa de uma patente, de um cargo. Por que surge guerra entre as famílias? Porque alguém olha para o outro e deseja aquilo que ele tem, e se sente inferior por não ter e deseja ter também, e daí surgem as guerras. As guerras surgem desse jeito. Por que surgem as guerras dentro da igreja? Né? Por que tem irmão que não gosta de irmão? Por que tem vizinho que não gosta de vizinho? Porque ele deseja ter algo que o outro tem, porque ele se incomoda com o que o outro tem, porque ele não gosta da forma como o outro é, e aí surgem as guerras. E o texto vem dar a ideia de que tudo isso é vaidade. Aí no versículo 2 diz: Cobiçai e nada tem, matais e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebe porque pede mal. Irmãos, esse texto, o Tiago não está direcionando para um ímpio. Esse texto, o Tiago está direcionando para pessoas crentes. Para pessoas que já estão dentro da igreja. Pedes e não recebe, porque pede mal. E depois o texto vai dizer: para satisfazer os vossos próprios delitos, para satisfazer as vossas próprias vontades. Nós criamos uma religiosidade onde o centro desta religião é aquilo que nós chamamos de bênção. É aquilo que nós chamamos da promessa. Essa questão da promessa de Deus dentro da igreja evangélica é uma coisa muito forte, né? Parece que tudo gira em torno da promessa.
Então, para que eu vou para a igreja? Para alcançar a bênção, para alcançar a promessa. Por que eu oro? Para alcançar a bênção. E às vezes, quando nós falamos uma palavra que nem essa, parece que nós vemos o semblante dos irmãos cair, porque não é isso que eles esperam. O que eles esperam é que a gente venha com uma palavra aonde venhamos a dizer para eles: olha, a promessa de Deus vai acontecer na tua vida. Vamos continuar lendo o texto aqui, para mim não tomar muito tempo. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu lembro de um texto aqui, está lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde o Senhor Jesus diz assim: quando a minha palavra estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Né? Veja, então existe um método para que tudo aquilo que a gente peça seja concedido pelo Pai. E qual que é o método que deve ser seguido? Primeiro ponto: quando a minha palavra estiverdes em vós. Primeiro ponto. Então, eu amo a palavra, e a partir daquele momento a palavra está em mim. Segundo ponto: e vós estiverdes em mim. E aí acontece a promessa: pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Por que então que pede? O texto diz: pede e não recebe. E aí ele conclui dizendo: porque pede mal, para os vossos próprios delitos, para as vossas próprias vontades carnais, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque quando a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, certamente os nossos pedidos não vão ser mais referente a vontades que não diz nada com respeito ao reino de Deus. Uma pessoa que tem a palavra de Deus nele, e ele está em Cristo, logo as vontades dele são para Cristo, porque o prazer dele agora está em Cristo. E não tem nada mais maravilhoso do que sentir a presença do Cristo. Agora, quando os meus pedidos não tem nada a ver com o reino de Deus, né? O texto vai entender que eu sou amigo do mundo. E aí o texto vai dizer: aquele que se faz amigo do mundo se autoconstitui inimigo de Deus. Porque os meus pedidos estão relacionados a este mundo. Porque os meus pedidos estão relacionados a mim mesmo, às minhas vontades carnais pequenas. Pedidos que não tem nada a ver, que não acrescentem nada. Coisas que todo mundo consegue. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Para ter carro, para ter casa, para ter dinheiro, você não precisa nem ser cristão. Nem precisa ser cristão. Né? Eu tenho pessoas muito próximas a mim que não são cristãos, têm um carro melhor que o meu. Né? Eu tenho pessoas, vizinhos meus, que, inclusive acho que a grande maioria dos meus vizinhos, que não são cristãos, tem a casa melhor do que a minha, porque a minha casa é muito humilde. Né? Então, não são esses os valores. Né? E aí o texto continua dizendo aqui já no versículo 6. Não, versículo 4, desculpa. Ou supondes que em vão vos afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Essa palavra aqui, é por ciúmes, é muito profunda, irmãos. O que o texto está dizendo é que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, né? Imagina que Deus tem ciúmes de você. E o que está causando este ciúme dentro deste contexto? O que está causando estes ciúmes é que você está trocando a presença de Deus pelo presente de Deus, né? Você está preferindo aquilo que Deus tem para te dar do que o próprio Deus. Você está querendo as coisas inanimadas, as coisas que não podem se mexer, as coisas que não podem trazer para você verdadeira felicidade, em vez de querer perto de você o Criador. E deixa eu te dizer uma coisa: se você quiser, se você almejar, se você priorizar o Criador na tua vida, essas coisas também acontecem naturalmente, né? O que você está fazendo, o que nós às vezes fazemos como igreja, é falar assim: eu quero seguir a priori os meus objetivos.
Eu quero seguir a priori as minhas vontades, aquilo que eu entendi que vai me trazer felicidade, e rejeitamos ao Criador. E aí a isso a palavra chama este tipo de pessoa de soberba, e a palavra aqui vai dizer que Deus rejeita o soberbo. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que então, irmãos, que às vezes nós temos tanta dificuldade de nos achegar a Deus, né? Porque na ótica de Deus isso é soberba. Na ótica de Deus isso é rejeição da sua vontade. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aquele, sabe, crente, irmãos, eu gosto muito daquela ideia de crente de antigamente. E eu luto para chegar lá, né? Eu tenho a impressão de quando eu era criança, que eu nem era crente, eu via os crentes, não é só a questão deles serem pobres. É que mesmo aqueles que tinham uma classe melhor, você olhava para eles e você não via neles a vontade de ser parecido com as pessoas que têm-se vaidade. Eles eram despidos dessas coisas. E isso trazia para a igreja uma graça. Parece que o Espírito Santo de Deus se manifestava com mais força dentro da igreja. Mas aqui ele vai dar a regra, tá? No versículo 7, olha só. Então ele vai entender que tudo isso daí, sabe o que é? Um diabo. É o diabo, né? Vamos ver aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui tem um método. Então vamos lá. Você é crente, tá? Você vai para a igreja evangélica. Lá de vez em quando você faz suas orações, né? Você dizima, você oferta, e há algum tempo você não sente mais a presença de Deus na tua vida. O que está acontecendo? Dentro deste contexto, ele está dizendo que você pode ser crente, ou melhor, crente que eu digo assim, né? Vocês entenderam. Você pode ser frequentador de igreja, e ainda assim, andar como quem anda no mundo porque não sente a presença de Deus. Ele dá o método. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. A primeira regra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, eu me apercebi sem a presença de Deus. Quem está errado? Eu ou Deus? É claro que sou eu. E aí o texto diz: sujeitai-vos. Talvez o método, o ensino, o entendimento, o raciocínio, a vivência que eu estou, não é a vontade de Deus. Talvez os meus anseios, as minhas vontades, aquilo que eu almejo, não é a vontade de Deus, logo Deus não está operando na tua vida. Sujeitai-vos, para tudo. Para com seus desejos. Deixa agora somente o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí você fez isso. Segundo passo, resistir o diabo, né? Porque o diabo, irmãos, quando você resolve tomar um passo assim na tua vida, ele é sorrateiro, né? Ele chega para tentar, para fazer qualquer coisa para que o teu projeto de se achegar a Deus, de se sujeitar a Deus, não ocorra. Então resiste o diabo, porque às vezes ele vem num olhar estranho da esposa, num olhar estranho do marido para causar uma briga. Às vezes ele vem num patrão que resolveu te infernizar, em alguém que te xingou no trânsito, para causar uma situação onde você saia do espírito e desista de seguir a Deus. Resiste ao diabo. Talvez é uma tentação que você tem, né? Talvez é uma vontade inescrupulosa, pecaminosa que você tem, que está te assediando, que já é uma obra do diabo. Resiste ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. Terceiro passo. Ele fugirá de vós, né? É um exercício que nós temos que ter coragem, para que começamos novamente como igreja, sentir a presença daquele que nos amou e deu o seu sangue inocente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá, rapidinho. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentais e chorai. Converta-se o vosso pranto em riso. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Isso daqui é importantíssimo. Porque essa risada aí que você dá, às vezes, ela é da boca para fora. Não tem nada a ver com a tua alma não está envolvido, porque não existe alegria genuína.
Você sabe quando é que o crente se sente feliz? Quando ele sente a presença de Jesus. É só assim que o crente se sente feliz. Essa risadinha aí, e aí o texto diz aquilo que nenhum crente quer ouvir, pelo menos o crente do dia de hoje. Afligi-vos, lamentai, chorai. É necessário que a gente faça uma autoanálise para perceber a rapina, a sujeira, a imundície que está dentro de nós, a ponto de nós nos auto-afligirmos e lamentarmos por termos nos distanciado tanto de Deus. Você lembra nos primeiros dias, né? Lembra, filho? Você ouvia um louvor e sentia alegria, você tinha vontade de evangelizar, agora não tem mais, né? Então, lamente por causa disso. Porque se isso é verdade na tua vida, logo você está em processo de queda. Né? E aí depois ele diz: converta o vosso riso em pranto. Você está rindo? Não, pode começar a chorar. E a vossa alegria em tristeza. Não finge que você está feliz. Fica triste. Porque se você não está na presença de Deus, só tem motivo para ficar triste. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deixa eu te dizer uma coisa, só para terminar. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus dá vida aos ossos secos. Você não é um osso seco. Você ainda tem vida. Deus pode dar vida para você. Deus pode te restaurar. Deus pode te fortalecer. Talvez eu estou falando para alguém que está em adultério. Talvez eu estou falando para alguém que teve uma experiência ontem, na semana passada, com álcool novamente. Que caiu, que tropeçou, que está machucado. Deus é poderoso. É só seguir a palavra como ela é. Eu agradeço se você conseguiu me ouvir até aqui. Deixe seu like se você gostou. Se você não gostou e quiser fazer um comentário, fica à vontade. Muito obrigado.